Pode falar. Quero fazer um pedido Claro. de presente de aniversário. Coloca lá na tela a imagem. Meu presente de aniversário. Tá vendo esse livro aí? Esse livro é de um ex-general. Deixa lá, deixa a imagem. Esse livro foi publicado 10 anos depois da morte do general Silvio Frota. Quero muito que vocês prestem bem atenção nesse presente que eu quero receber de vocês. Esse livro foi publicado 10 anos depois da morte dele. E foi 28 anos depois de que ele foi escrito, né? E 10 anos depois da morte do Silvio Frota, general. Eu vou ler um trechinho aqui do início da apresentação do livro, que aí vocês vão entender bem. O regime militar legou para a memória nacional, num primeiro momento, depoimentos dos generais 64. Ao final do período, surgiram diversos livros que registraram a visão de oposicionistas, em particular daqueles que se engajavam na luta armada contra o regime, ou seja, terroristas. Passada uma década da transição para o governo civil, nós, autores desta apresentação, organizamos juntamente com Glaucio Soares uma trilogia cujo nome era Visões do Golpe, os anos de chumbo e a volta aos quartéis, contendo entrevistas realizadas no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas com os oficiais que haviam ascendido na carreira ao longo do período em que os militares estiveram no poder. O ponto culminante de nossa pesquisa com os militares foi a publicação em 1997 da longa entrevista com o general Ernesto Geisel. Tá? O interesse que esses livros geraram no público repetiu-se diante da divulgação da vasta produção acadêmica e jornalística sobre o período. Por exemplo, a série de livros publicada por Hélio Gaspari, que se baseou em larga medida em fontes documentais até então inéditas, centrando a narrativa na perspectiva de dois personagens militares cruciais para se entender a época, os generais Geisel e Golbery. Escrito ainda ao calor da hora, Ideais Traídos, esse é o nome do livro, vem a público passados 28 anos do início de sua redação e 10 anos da morte de seu autor. Derrotado na política, preste atenção nisso, derrotado na política, Silvio Frota, deixou o ministério lançando um manifesto em que denunciava a infiltração comunista no governo. Qual governo? Militar. General Silvio Frota. Foi para casa no Grajaú, Rio de Janeiro, e não mais se pronunciou publicamente. Podemos conhecer agora a sua versão dos acontecimentos militares e políticos que viveu, muitas vezes com descrições de bastidores. Então, o general Frota queria que esse livro não fosse publicado logo, né? Ele foi publicado 10 anos depois de sua morte, 28 anos depois que foi escrito. E ele denunciou a infiltração comunista no governo dos militares. Sabe quem era assessor dele? E sabe de tudo disso em detalhes e luta até hoje? General Augusto Heleno. O meu presente é que vocês entendam por que Bolsonaro precisa de apoio e como. Porque não é pelo Bolsonaro sozinho, né? Mas pelo nosso país, pela nossa pátria. Vários movimentos vêm aqui em casa e parabenizam pelo trabalho Terça Livre. Fico muito feliz. Isso é o que nos une, né? O amor pela pátria. Então, o meu presente hoje, que eu gostaria de receber, é esse. Continuar o trabalho do general Silvio Frota para tirar os comunistas militares que estão atrapalhando o país. Por quê? Porque é exatamente isso que está atrapalhando o país há décadas. E sozinho Bolsonaro não pode fazer isso. Mas como fazer isso? Simplesmente postando em rede social, reclamando numa live no YouTube, etc? Não. É necessário, é fundamental, isso é antropológico, que
toda estrutura ela nasce do chão e suba. Não existe nenhuma estrutura que vem de cima e faça alguma mudança na parte de baixo. Essa, inclusive, é uma das intrigas internas de qualquer sociedade humana, inclusive entre os comunistas. Você vai ter, entre os comunistas, aqueles que acham que a revolução ela tem sempre que vir de baixo para cima, Gramsci. Ou aqueles que acham que a revolução tem que ser de cima para baixo, é mais leninista, mais stalinista. Você toma o topo e dali você vai impondo tudo. Quem discordar, você mata. Né? Gramsci não. Vamos mudar da base. O que hoje a gente precisa é oferecer ao presidente algo que nós não podemos dar para ele agora. Que são estruturas na base que, além de estarem bem organizadas, bem fundamentadas, elas possam se conhecer umas com as outras. Essas bases elas precisam se conhecer. Então, grupos de bairro, grupos de município, grupos de estado, movimentos de militância, trabalhos intelectuais, trabalhos educacionais, trabalhos na área da saúde, trabalhos na área da segurança pública, trabalhos na área da comunicação, né? Jornalismo, publicidade, comunicação para novos políticos, publicidade para cursos. Todos esses grupos de direita, de diferentes ramos de atuação da sociedade, precisam se conhecer. Em qual estrutura? Que nasce de baixo para cima, não de cima para baixo. Um partido político de direita só será um partido político de direita se ele nasce da base e chega ao topo, e não do topo para a base. Não é chegar, temos um novo partido, obedece aí. Temos um grupo de medicina, obedece aí. Temos um grupo de segurança pública, obedece aí. Não, nada disso vai funcionar. Então hoje, o que nós desejamos dar ao presidente Bolsonaro em prol do país, nós não podemos dar agora. A gente precisa construir isso aí. O que a gente precisa fazer agora, de urgente, é manter o Bolsonaro como presidente, lutar pela sua reeleição, e se tivermos muito esforço e dedicação, talvez no segundo ou no terceiro ano do segundo mandato, ou seja, daqui a 4 ou 5 anos, a gente possa estar oferecendo alguma coisa para ele. Para ele poder usar nos ministérios. Então, o presente que eu gostaria de receber, né, é amadurecimento. Tanto para mim quanto para todos. A gente deixar de ser um grupo de patriotas meramente sentimental. Ou seja, por que você ama o Brasil? Eu amo porque é meu país. Né? Deixar claro, passar do sentimento. Por exemplo, eu amo o país, sim, é meu país, mas é aqui que eu quero meus filhos, netos, amigos, parentes, é a minha nação. É nesse chão aqui, né, onde eu quero construir uma casa, ver meus netos, bisnetos, etc. E esse livro do Silvio Frota, General Silvio Frota, é muito desconhecido pela direita. Muito. E é por isso que muitas vezes não entendem certas críticas que eu faço e outras pessoas fazem a uma ala dos militares. Então eu estou falando aqui de um general que alertou e preferiu morrer em silêncio. A esquerda fala de um golpe contra Geisel, que na verdade era o Frota que queria fazer, General Silvio Frota. Muitas vezes Silvio Frota saía do ministério, do exército, ele chegou a ser ministro do exército, tinha esse ministério, né? Xingando Geisel. Por quê? Ele era a favor de privatizar tudo, não queria dar cabide para ninguém, queria liberdade de mercado e, sobretudo,
não queria dar anistia a nenhum comunista, apoiador de genocídio, luta armada, que não é luta, né? Guerrilha, guerra civil. Ele era peremptoriamente contra qualquer um desses canalhas voltarem para o Brasil. Ninguém ouviu. O que aconteceu? Você vai ter pessoas como Eder Sader, que era membro da LN, depois foi para o MIR chileno. Todos esses são grupos terroristas, tá? Foi para o MIR chileno. Aí quando o Pinochet deu um jeito lá no Chile, ele saiu e foi para a Europa. Treinado nos mais recônditos núcleos de formação do Partido Comunista da União Soviética, volta para dar aula na USP. E é um dos fundadores do PT. Eder Sader. A pessoa da qual nós iremos falar daqui a pouco era muito amigo do Eder Sader. Porque também era um agente, né? Até hoje um agente cubano, um agente comunista, formado nos mais recônditos do Partido Comunista da União Soviética. E o Eder Sader, ele ainda chamava a atenção de uma coisa que, tirando o aspecto meramente comunista, é muito acertado o que ele fala. Tem um texto do Eder Sader, que eu vou... É fácil de achar aqui no meu celular, que é Os Ensinamentos de Mao Tse Tung e a Guerra Revolucionária no Brasil, escrito em outubro de 1968. Ele diz o seguinte: certamente a grande força do pensamento político de Mao Tse Tung adveio de seu esforço para aplicar o marxismo ao estudo da realidade chinesa, combatendo aqueles que só sabiam recitar um estoque de frases estrangeiras mal digeridas. Ele apontava para o partido a necessidade de se enraizar nas condições nacionais. E aí ele cita Mao Tse Tung. Um comunista é um internacionalista marxista, mas o marxismo tem que assumir uma forma nacional antes de poder ser aplicado. Ou seja, toda defesa nacional de um comunista, ela é teatral. Ela é mera propaganda. Porque antropologicamente falando, ou seja, está na natureza das coisas, você não tem como se comunicar com alguém sem que você se identifique com ela. Seja teologicamente falando, né? Para os cristãos, por exemplo, Jesus não tinha como se encarnar parecendo um asiático. Ele tinha que se encarnar com aquele povo que ele queria falar. Seja filosoficamente falando, você não tem como chegar nos Estados Unidos falando para um americano como se o americano pensasse como um brasileiro. Você não tem como falar com um nordestino achando que o nordestino vai ter a mesma cosmovisão de alguém do sul. Você não tem como falar com um cara do sul, um gaúcho, com uma cosmovisão de um nordestino e por aí vai. Você não tem como falar com um mineiro se você pensa que ele tem uma cosmovisão de um carioca, ou um paulistano, ou um paulista. Por aí vai, né? Isso é uma verdade universal que esse desgraçado está falando aqui. Só que ele está querendo usar isso como ferramenta de manipulação e propaganda. Agora, nós não precisamos usar o amor à pátria, o amor à nação, o amor às nossas identidades culturais como algo teatral e propagandístico. Mas aí qual é o problema? O que nós chamamos de direita, que uns dividem entre liberais e conservadores, etc., é sempre essa frase que é acertada do Mao Tse Tung, um estoque de frases estrangeiras mal digeridas. Aí o que é o conservador? É o cara que leu Burke. Quem se comporta como conservador? O cara que é igual o Rod Scruton.
Quem é o liberal de verdade? O cara que pensa como Hamilton. Ou von Mises. Enquanto isso, a direita desconhece Gustavo Corsão. A direita desconhece personalidades que fizeram um grande trabalho, seja na economia, seja na política. Roberto Campos, por exemplo, grande liberal. Paulo Francis, defensor da abertura do mercado, fim das estatais, né, pelas privatizações, etc. Ou seja, perdemos a nossa identidade e tentam a todo custo, né, quando eu falo tentam, a mídia, os formadores de opinião, tentam a todo custo criar uma direita que não possa ser. É isso aí, porra. Entendeu? Que é nossa. Do povão. Genuinamente brasileira. Não se pode ter uma direita que seja genuinamente brasileira. Que é a cara do Olavo, que é a cara do Jair, entendeu? Não se pode. Tem que ter a direita gravata borboleta, postura. A gente precisa falar um pouco não polarizado, aquela coisa, né? Que a gente já sabe. E aí perde-se completamente a realidade que você encontra em qualquer boteco na esquina da sua casa. E aí, como é que a gente vai construir alguma coisa que possa ajudar o país se a gente está querendo ter um estoque de frases estrangeiras mal digeridas? É impossível. Então, o que hoje a gente precisa para o país é consolidar aquilo que a gente já está fazendo, cada um ao seu modo, com um canal no YouTube, com uma empresa de comunicação, de jornalismo, com um movimento de formação no seu estado, na sua cidade, fazendo um trabalho com empresários, outro fazendo trabalho com moradores de rua, outro fazendo trabalho com os pastores, outro fazendo trabalho com os padres e seminaristas, outro fazendo um trabalho entre os judeus, né? Tá aqui o Mauro. Outro fazendo trabalho com os espíritas. Carolina de Tônia é espírita. Cada um fazendo o seu trabalho ali em prol da nação, em prol do país. Uns fazendo um trabalho religioso, outros fazendo um trabalho intelectual. Sabendo respeitar as diferenças, né? E aí, esse trabalho nascendo da base, eles precisam ter uma interlocução. Os grupos precisam se conhecer, literalmente, conhecer o rosto de cada um, a história. A direita tá meio cansada desse negócio, né? Quem é fulano? Ele estava onde? O que ele faz? Aí vem aquela chuva, né, de no passado fulano falou isso, fulano falou aquilo, fez isso, fez aquilo. Às vezes o cara não mudou de fato, é um personagem. Às vezes o cara mudou. Mas por que não se conhece? Porque não se encontra. E era isso, e é isso, o que o Ayan, o Alexandre de Moraes, o MBL queria impedir. A livre associação de pessoas. Eles têm isso como meta para poder criminalizar a livre associação de pessoas. Porque aí todo grupo que se encontrasse numa inter-relação, você fazer com que um grupo conheça outro grupo, aí isso aí é atentado ao Estado Democrático de Direito. Ainda que de forma orgânica. Ainda de forma orgânica.
E mesmo que não fosse orgânica. Mesmo que não fosse orgânica. Enfim. E aí, eles querem impedir isso. Então não tenham medo de fazer esses encontros. Conhecer os grupos. Aí, óbvio, vem os desafios. É normal. Né? Um grupo não vai concordar com o outro. Vai ter que encontrar onde tem a interseção. Cada um tem a sua identidade. Não adianta um grupo evangélico querer que um grupo católico atue como um grupo evangélico, um grupo de judeus atue como um grupo de cristãos e por aí vai. Um grupo de intelectuais atue como um grupo de militância. Vai ter que todo mundo aprender a conviver numa nação. É natural. Vai ter conflito, vai ter desrespeito, vai ter pilantragem, vai ter canalice, vai ter gente se aproveitando, vai ter gente se fudendo, se ferrando. Normal, isso é normal na vida. Só quem tem 17 aninhos fica assustado com um negócio desse. Eu com 18 eu já sabia que isso sempre aconteceu. Em qualquer lugar. Só quem realmente ainda não chegou na fase adulta que tá ali. A direita tem que se unir. Né? Isso é coisa de ginásio. Né? Então, esse é o presente que eu quero pedir para minha audiência, para todos vocês, que a gente consiga levar adiante o trabalho de grandes pessoas cujos ossos estão debaixo dessa terra de Santa Cruz que é o Brasil, para não deixá-los em vão. Trabalho de grandes jornalistas, escritores, artistas, pessoas que realmente deixaram algo para nós. Eu ouvi outro dia o Laudelino comentando que cultura é aquilo que quando tudo está dizimado, ninguém pode tirar de você. Por exemplo, tem uma guerra civil, bomba nuclear, acabou tudo. O que você tem? O que você tem é um patrimônio cultural. Então cultura não são coisas. Uma estátua, uma praça, um jardim, um prédio. Isso não é cultura. Isso são expressões culturais. Cultura é aquilo que ninguém pode tirar de você e foi cultivado no âmago da sua alma. Ninguém pode arrancar. E daí vem a palavra cultura, ela vem de cultivo. Arou a terra, sabe? A terra estava seca, você rasgou, você regou, botou semente e trabalhou. Isso é cultura. A gente precisa, quando a gente fala guerra cultural, é isso. Existem pessoas e grupos de pessoas com interesses que são exatamente esses aqui, né, que eu acabei de ler. É um grupo internacionalista, mas que tem que assumir uma forma nacional antes de poder ser aplicado. São os marxistas, os comunistas. Que em outro texto, não vou ficar lendo texto aqui toda hora, que em outro texto vai dizer que não pode ter uma identidade. Tem que ser, não pode ser imutável. Orientações do próprio Partido Comunista. O Partido Comunista não pode ser imutável, ele tem que assumir as diferenças de acordo com o objetivo, etc. Então, você nunca vai encontrar um Partido Comunista bem feito, dizendo assim, bem feito no sentido assim, bem, vamos dominar tudo, aplicar todo o domínio e controlar todo mundo e sair matando, né? Esse é um Partido Comunista fiel. Você não vai encontrar um Partido Comunista assim, que tem efetividade na sua destruição. Você não vai encontrar um Partido Comunista na Polônia que é igualzinho ao Partido Comunista no Brasil, que é igualzinho ao Partido Comunista nos Estados Unidos. Eles sabem atuar. Entendeu? Eles vão usar roupas diferentes. Roupa que eu digo assim, eles vão usar aparatos acidentais distintos de cada lugar para poder atuar. A direita também. Eu lembro no CPEC, quando os americanos viram o movimento conservador gritando:
Eu sou conservador. Eu sou conservador. Os americanos olharam aquilo e falaram assim: caraca, eles trazem um conservadorismo igual time de futebol. Eles ficaram encantados. Porque na cabeça deles isso é inadmissível. Não é que é ruim. Entendeu? Isso nunca entrou no horizonte deles. É algo novo. E vai ser meio fake. Um grupo americano de conservadores querendo meio ser grupo conservador brasileiro. Não vai ser um negócio que vai encaixar. Você tá entendendo o que eu quero dizer? E da mesma maneira, um grupo conservador brasileiro não vai ser um grupo conservador brasileiro porque ele vai querer ficar mais americanizado ou mais italianizado ou britanizado. Sabe? Que grupo de conservadores você... eu sou do grupo conservador da gravata borboleta. Valeu, top. Eu queria apresentar o conservadorismo para minha vizinha, não vai dar. Enfim, esse era o presente que eu queria fazer. Pedir a vocês, né? Que a gente possa dar algo mais do que ir pra rua, botar a camisa do Brasil e dizer: Bolsonaro, estamos contigo. Botar a mão na massa, começar a trabalhar, começar a atuar e, sobretudo, dar continuidade ao trabalho do general Silvio Frota, que denunciava a infiltração comunista dentro do regime militar. Aquilo que o próprio professor Olavo já tinha falado. Né? O Bolsonaro tem o povo e só. Não, mas tem as Forças Armadas. Forças Armadas é muita coisa. Tem homens como o general Heleno. Tem outros que não é que são pessoas más, ou ruins, ou canalhas, ou vendidas. Não, são só burras mesmo. Tipo Ramos. Entendeu? Tem PP aqui. É isso.